Olá pessoal, vamos fazer a correção da prova, primeira prova que vocês fizeram, que vocês me entregaram no começo do ano. E por que eu estou fazendo essa correção? Porque aí a gente vai estar revendo toda a matéria que foi trabalhada nesses primeiros 40 dias que tivemos de aula aí, e eu acho que a gente avançou bastante. Então, faz-se necessário a gente rever passo a passo para a gente poder dar continuidade agora nas aulas que são online, tá bom? Então, a primeira questão diz o seguinte: quando ocorre o fenômeno de atração elétrica? Então, para a gente poder responder isso, eu vou começar a falar o que é a carga elétrica e o que é o campo elétrico. Ou pelo menos o que a gente sabe que pode se desenvolver o conhecimento a partir disso aí, tá? Então eu coloquei aqui para fazer uma analogia, um sprinkler liberando água. Bom, mas e daí, o que tem a ver isso? Quando o sprinkler libera água, a água espalha em todas as direções e sentido. Então, isto é mais ou menos uma analogia com o que é uma carga positiva. Uma carga positiva é uma carga que tem um campo radial saindo dela, para todas as direções e sentido. Então, quando a gente muitas vezes lê carga e campo, carga gerando campo, coisa e tal, não tem sentido. A carga e o campo são indissociáveis. É mais fácil a gente pensar da seguinte forma: aonde existe um adensamento desse campo, você encontra a carga. Então seria mais ou menos essa a explicação mais adequada. Bom, então a carga positiva é isso aí, vazando aqui o campo, linhas de campo elétrico partindo desse ponto. E o que é a carga negativa? É o contrário, é como se fosse um ralo, né? Todas as linhas de campo levam a ela. Então o ralo aqui está mostrando o movimento circular, mas é por conta do movimento da Terra. A gente tem que pensar assim: aqui é um ponto onde que adensa todas as linhas de campo, portanto ali está a carga negativa. Então este campo é radial apontando para o centro. Este é um campo radial saindo do centro. Agora, então podemos até aumentar aqui a ideia, né? Imaginar um geyser aqui e aqui um ralo gigante, um fosso gigante aqui no mar, né? No rio. Agora, a pergunta minha era a seguinte: quando surge a atração elétrica? Então vamos entender o que deve acontecer quando, num espaço, você tem duas cargas positivas. Então vamos pensar assim: se a gente pegar essa analogia, imagina lá dois sprinklers, duas torneirinhas jorrando água. Essa água no interior aqui, quando ela se junta, essa que vem daqui com essa que vem daqui, avoluma essa região com água, certo? Então vai ficar um turbilhão. Agora, se a gente pensar o seguinte: essas torneirinhas não são fixas, elas podem se mexer, elas podem se deslocar. Então, quando essas águas se encontram aqui, ao invés de se formar um turbilhão, a disputa pelo mesmo espaço faz com que as torneirinhas, né, se afastem. Então, a força de repulsão pode ser interpretada da seguinte forma: a interação entre linhas de campo que estão orientadas em sentidos opostos faz com que as cargas se afastem. Elas se afastam até quando? Até que a intensidade desse encontro se torna muito rarefeito. Ou seja, quando está muito fraquinho o campo, pouca interação existe, então as cargas pouco se afastarão. E no caso da carga negativa, a mesma coisa, né? Se eu tenho aqui uma carga negativa, ou seja, as linhas de campo fluem para ela. Então, se eu tenho um ralo e a água flui para esse, aí eu tenho do lado de cá um outro ralo que a água flui para aquele lado, a água que chega flui para os dois lados. Agora imagina que esses ralos podem se mexer. A água que chega vai empurrar esses ralos. Então esses ralos vão se afastar. Tá bom? Então essa é uma analogia. Aí pergunto: e se eu tiver um ralo e uma torneirinha? Aí é muito simples de interpretar. A água que sai da torneirinha vai para o ralo. Então, no espaço entre o ralo e a torneirinha, o que está acontecendo ali? O espaço está sendo simultaneamente ocupado por linhas que estão vindo para cá por causa do ralo e com linhas que estão vindo para cá por conta da torneirinha. Então, o que vai acontecer com esse espaço? Ele vai se estender? Não.
Pelo contrário, como essas duas podem se mover, por conta desse espaço estar sendo ocupado duplamente, as duas cargas começam a se aproximar. A torneirinha e o ralo começam a se aproximar. Então, essa é uma interpretação dada aí, que eu estou fazendo aí, com uma analogia entre linhas de campo e fluxo de água, no caso. Então, a gente pode pensar dessa forma, ou pode também pensar, né, como é sempre ensinado, a pensar numa força newtoniana de repulsão, quando são cargas iguais, ou de atração, quando forem cargas diferentes. Então, a resposta para essa pergunta é: no espaço onde houver carga de sinal oposto, haverá então uma força atrativa entre elas. Agora, com relação à intensidade das forças, à intensidade do campo, a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, quando tudo estiver bem sedimentado na cabeça de vocês. Vamos para a segunda. Então, na verdade, ainda não acabando a primeira questão, mas só para mostrar aqui melhor, imagina aqui o átomo, certo? O que é o átomo? Onde você tem no núcleo uma concentração de cargas positivas e na eletrosfera, em volta dele, uma concentração de cargas negativas. Esses átomos exemplificam a questão da atração, né? Mas aqui a força nuclear a gente vai estudar mais para frente. Aqui estão representados a situação onde você tem uma carga positiva e uma carga negativa. Aqui no interior, as linhas de campos estão todas apontando para o mesmo lugar, portanto, essas duas cargas sofrem atração. Tá? A mesma coisa está mostrando nessa outra imagem aqui. Então, acho que está explicadinha a primeira questão.